Olá pessoal, vou falar sobre um assunto espetacular. Vou falar sobre o principal arquétipo da estrutura da psique. É o arquétipo do si mesmo, o arquétipo do self. O self ou si mesmo, do inconsciente, é nosso guia. Que manda cartas, ou seja, sonhos, todas as noites e durante o dia também. Segundo a Von Franz, o self nos manda cartas. O self é o principal arquétipo da psique, estudado por Jung. Ele é o gerador de todo o potencial energético que sustenta a psique humana. No ponto mais profundo de nossa mente inconsciente encontra-se o self, que é a totalidade do que somos. O self é o centro da psique e tem a função de nos guiar, de encontrar e dar sentido às coisas que vivemos. O self é um conceito de personalidade total ou psique. É também um aspecto central da psicologia junguiana de Carl Gustav Jung. O self é o principal organizador da personalidade, o principal arquétipo do inconsciente. Jung diz que o self está para a psique, assim como o Sol é o centro do sistema solar. O self é o arquétipo da ordem, é o arquétipo da organização, da unificação, da psique total. O self é o todo, é o consciente e inconsciente juntos, que trabalha em busca da harmonia de todos os aspectos do inconsciente em busca da totalidade. O si mesmo, o self, é composto de fatores importantes. São dois. Um fator psicológico, que é a combinação da consciência e dos arquétipos, e um fator metafísico. A integração dos conteúdos coletivos inconscientes tem uma grande influência sobre a personalidade do ego. Daí poderíamos esperar um efeito considerável. Eu estou querendo entrar nesse contexto nos conteúdos que são integrados pela consciência do eu, que constitui parte do self, parte do si mesmo. A sua assimilação, a assimilação desses conteúdos pela consciência, alarga não somente as fronteiras do campo da consciência, como também o significado do eu. Quanto maior for o número de conteúdos assimilados pelo eu e quanto mais significativos forem, tanto mais o eu se aproximará do si mesmo. Eu estou falando, pessoal, de assimilação de um ou de outro, assimilação do si mesmo pelo eu ou assimilação do eu pelo si mesmo. Mas a assimilação do eu pelo si mesmo deve ser considerado como uma catástrofe psíquica, porque a imagem da totalidade vai permanecer na inconsciência, o indivíduo vai ter uma vida unidirecional. Daí a importância, e muito grande, da crítica no decorrer da integração dos conteúdos. Por outro lado, quando o si mesmo for assimilado pelo eu, daí ocorre o que chamamos de inflação.
Nessa situação, o mundo da consciência deveria ser demolido, segundo Jung, em benefício da realidade do inconsciente. E, para fortalecer o nosso self, nesse contexto, precisamos seguir algumas regras que Jung nos orienta, como, por exemplo, aprender a falar não. Por exemplo, impor limite nas suas relações interpessoais. Por outro lado, evitar relacionamentos abusivos e destrutivos. E mais, ter pensamentos positivos. Se puder, praticar um hobby. Cultivar boas amizades. E por último e mais importante, cuidar de si mesmo. Quando você cuida de si mesmo e vive o si mesmo, você vive as leis do si mesmo. Jung diz que o si mesmo, o self, representa o objetivo do homem inteiro. O homem que vive só consciência, ele é a metade de uma pessoa. A realização da totalidade do self e da sua individualidade com a outra sua vontade. Ok, pessoal? Quero dizer o seguinte, que o self ele representa o objetivo de um homem inteiro e a realização de sua totalidade e de sua individualidade com ou contra sua vontade vai acontecer. Esse processo ele se realiza através do instinto, com ou sem a concorrência do sujeito. Ou seja, o si mesmo ele opera por meio dos arquétipos e do inconsciente coletivo, sendo ele um fator arcaico, a meta. Ainda nesse contexto, Jung diz que o inconsciente coletivo é o fundamento da vida, a eterna verdade da vida, a eterna base, a eterna meta. E diz ainda Jung que a conexão do espírito com os arquétipos, que é importante você compreender isso, com o inconsciente coletivo também e com si mesmo, é perfeitamente claro e evidente se compreendermos o espírito como uma espécie de atitude e o sujeito enquanto um eu. E aí é que estamos sob o domínio de uma ideia do eu. No livro Carl Gustav Jung, O Zaratustra de Nietzsche, Jung diz que o self é muito influente e estranho e que somos apenas uma parte dele e não sabemos de forma nenhuma o quão infinitesimal é essa parte. Ele diz, talvez seja uma parte considerável. O self usa nossos fenômenos mentais, psíquicos, como uma espécie de meio de transporte. Ou seja, a nossa psique é usada como um meio de expressão do self, do si mesmo, ou pelo si mesmo. Jung diz, o que está por trás e faz tudo dos nossos olhos e ouvidos e da mente é o self. O self, simbolicamente, é o artífice do sonho. Eu falei anteriormente que é o self que manda cartas para os sonhadores. O self é expresso em toda a história da humanidade como divindade interior ou a imagem de Deus. Ainda, pessoal, no tangente à influência total do self, esse mais importante arquétipo da psique, da estrutura da psique, o si mesmo, Jung diz que desde os tempos dos romanos, é só lembrar,
quer dizer, e perceber, as antigas cidades muradas da Europa, que era normal, eram traçadas como um quadrado, lembram? Como um círculo, com uma cruz no meio. Era uma forma de uma mandala. Observamos que o quadrado que eu falei, o círculo e a mandala são símbolos do self que aparecem nos sonhos. São formas não personalizadas. Jung diz então que a ideia dessas construções, a ideia mitológica original e subjacente, era de que o centro representava o centro do mundo. Na verdade, a mandala é um centro do mundo. A professora Margaret Mahler, ela diz o seguinte, que quando a criança nasce, a mãe é o tu da criança, a mãe é o self e a mãe é o centro do mundo. A criança compreende que ela vive ali num todo até seu terceiro, quarto mês de vida. Ok, pessoal? A pirâmide, que tanto se fala, a pirâmide quadrangular, que é o símbolo do self, ela é composta de 4 triângulos e um quadrado. É um símbolo daquilo que Jung denomina self, o centro divino mais profundo da psique. É uma imagem do self para ambos os sexos, tanto para homem como para mulher. Percebe essa imagem? É uma imagem para ambos os sexos, como eu falei. E quando personalidade, o self aparece nos sonhos para o homem como um velho sábio, um velhinho lá. Para as mulheres como velha sábia. E também o self, ele aparece como Jesus Cristo. Eu já tive vários sonhos com o self personificado em Jesus Cristo. Quando o self surge nos sonhos, não personificados e sob a forma do que chamaríamos de mandala, dessa forma, transcendendo as diferenças de gênero, simplesmente significa o centro mais profundo da psique. Os sonhos sempre apontam para o centro interior, ou seja, cada sonho é uma tentativa da natureza de nos centrar, de nos ligar, de nos conectar ao nosso centro mais profundo, que é o self, e estabilizar a nossa personalidade. Veja a importância do arquétipo do self, do si mesmo. Jung diz que aqueles que compreendem o self não o compreendem, mas aqueles que não compreendem, que não pode pensá-lo, o compreendem. Assim, pessoal, ele continua dizendo que se desistirmos de qualquer tentativa de compreender o self, fazemos o certo. Pois ele diz, essa coisa é totalmente impensável. Não podemos compreender uma coisa na qual estamos contidos, segundo Jung. O conceito do si mesmo, continuando aqui o raciocínio, é um verdadeiro símbolo. Aparece nos sonhos como mandala, já falei, como o velho sábio, como a velha sábio, como o lótus de 1000 pétalas, como Jesus Cristo. Usamos um símbolo, pessoal, para exprimir algo que não pode ser expresso por nenhum outro meio. Mas, no momento em que tivermos uma melhor expressão, ele já não é um símbolo.
Por quê? Haja vista que um símbolo inexiste quando podemos ver por trás dele. Ele inexiste, passa a não existir porque nós o conhecemos. A ideia do si mesmo, ela pode ser pensada na medida que é uma manifestação. Por exemplo, Jung diz, é um fenômeno. Os chakras, por exemplo, é um fenômeno que se relaciona, é parecido, é uma contraparte dos chakras. Por exemplo, são etapas do si mesmo, os chakras. O si mesmo em suas diferentes manifestações. Jamais podemos explicar, segundo Jung, jamais podemos explicar o que é o si mesmo. O si mesmo é inexplicável, segundo o professor Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica. Nesse contexto, ainda, precisamos ligar o corpo ao si mesmo, segundo Jung, quando falamos de self, de si mesmo. Precisamos ligar o corpo ao si mesmo, pois o corpo diferenciado é a aparição diferenciada do si mesmo no espaço tridimensional. Pessoal, não podemos dizer que a mente é uma função do si mesmo sem admitir que o corpo também é uma função do si mesmo. É só ver em Zaratustra. O si mesmo é grande demais. Não podemos nos identificar com ele sem correr no risco de uma inflação fatal. Então, pessoal, a vontade nossa em relação ao self, em relação ao eu, ao ego da consciência, a vontade nossa não é idêntica à vontade do si mesmo. A vontade do si mesmo, a vontade do nosso si mesmo não quer aquilo que o ego quer, que o ego quer. O si mesmo, ele criou o nosso corpo e quer que vivamos nele, vivamos nesse experimento, vivamos as nossas vidas. O self é a parte, como eu falei anterior, maior da psique, é quase a totalidade. O consciente é muito pequeno em relação ao self. A origem do consciente é o inconsciente. Então, o eu não deveria, nesse contexto, por exemplo, continuando o raciocínio, o eu não deveria escolher se temos de viver isso ou aquilo, segundo Jung. Porque devemos ter um critério diferente. Há muitas leis, por exemplo, na nossa vida consciente, há muitas leis relacionadas a moralidades, leis policiais, leis diversas que são muito severas, que são consideradas instrumentos de controle social, controla o coletivo. E muito mais precisa que todas essas leis que eu falei, pessoal, é a lei do si mesmo. E quando você vive sob a lei do si mesmo? Você vive quando você evolui, a sua personalidade se torna diferenciada e você vive a partir de então sob a lei do si mesmo, ok? Que é a lei da natureza. Jung orienta que devemos investigar, que eu estou falando de experimento da vida, nossa vida, que devemos experimentar o si mesmo, devemos investigar qual o experimento, devemos ficar atentos qual experimento o si mesmo quer fazer. Tudo o que perturba esse experimento da vida de cada um de nós deve ser evitado. Jung diz que tudo que
o ajuda deve ser vivido. E certamente veremos as consequências imediatamente. Se qualquer um de nós faz alguma coisa que perturba o experimento, que eu falei acima, serão punidos severamente. Se fizermos algo que serve, terão a bênção dos céus, segundo Jung, e os anjos virão dançar conosco. Certamente vocês serão ajudados. Jung diz que passa a ter uma saúde extraordinária e desenvolverão poderes que nunca havia tido. Isso tudo porque obedeceram não ao eu, mas a essa vontade do si mesmo. Isso é extremamente importante para o indivíduo ter uma vida equilibrada. Se esse experimento que eu estou falando for negado ao si mesmo, o si mesmo ele se cansa, como aconteceu em Zaratustra. O si mesmo se cansou de Nietzsche, do corpo de Nietzsche, e depois de algum tempo diz: bem, o experimento não vale a pena, prefiro desaparecer. E o si mesmo desaparece e fica o indivíduo ali vivendo, mas só o corpo, o seu si mesmo já não está ali. Quando o nosso propósito foi frustrado ou privado de alimento, assim também seremos privados de vida. Nossa libido, simplesmente, ela sai às escondidas e nos deixa desamparados. Nesse caso, pessoal, somos deixados como uma mera decoração de parede, como diz Jung, de forma bidimensional, plana, que nem projeta sombras, nem a sombra projeta mais. Você vive na unidirecionalidade. Somos uma mera casca de nós mesmos. A vida real acabou, porque o experimento foi negado ao si mesmo. Pessoal, isso acontece quando o indivíduo vive só a consciência. Ele deixa de lado o seu inconsciente. Ele vive só o que é importante para ele da vida consciente. Nesse contexto ainda, observa-se que quando estamos harmonicamente integrados ao nosso self, ao nosso si mesmo, ou passando momentos difíceis, gozamos de equilíbrio entre consciente e inconsciente, ou seja, a estabilidade da nossa personalidade. Pessoal, falei para vocês anteriormente que o self, como coordenador, organizador e unificador da psique, ele atrai para si e harmoniza os demais arquétipos, porque é o self que organiza, que orienta, que manda ânimos, a sombra, que manda na persona. Ele que organiza todos esses arquétipos da estrutura da psique e harmoniza os demais arquétipos e suas atuações nos complexos e na consciência. O self une a personalidade, conferindo um senso de unidade e firmeza, robustez. Ainda nesse contexto, quando uma pessoa declara sentir-se em paz, vocês podem observar, quando uma pessoa diz estou em paz comigo mesmo e com o mundo, podemos estar certos de que o arquétipo do self dessa pessoa está exercendo com eficácia o seu trabalho. Por outro lado, ao contrário, uma pessoa está fora dos eixos e insatisfeita, é provável que haja conflitos mais sérios e a impressão é que desmorona. Isso é porque o self ele não está atuando
de modo conveniente. Assim, pessoal, nesse contexto, continuando, a meta final, quando eu falo de self, a meta final de qualquer personalidade é o estado de autorrealização. É isso que a gente busca. E de conhecimento do próprio self. É uma tarefa demorada, é difícil e complicada e que raramente, ou mesmo nunca, pode ser completamente realizada. Já falei anteriormente em outras palestras. E quem mais perto chegou foi Jesus Cristo, Buda. Isso porque depende da cooperação do ego para você chegar a esse nível, a essa completude. Se por acaso o ego ignorar as mensagens vindas do self, do si mesmo, será impossível haver uma apreciação e uma compreensão desses conteúdos. Nesse contexto, seguindo, Jung diz que o arquétipo do self ele só se torna evidente na maturidade. Porque visto ser preciso que a personalidade ela chegue ao desenvolvimento para que o self possa se manifestar de modo mais ou menos completo. O self só se manifesta numa personalidade, num indivíduo que tem uma personalidade mais ou menos desenvolvida. Jung orienta que é necessário que tudo se torne consciente para que se processe o efeito de individuação da personalidade. Só se pode compreender o self, pessoal, por meio dos sonhos, da imaginação ativa e, mais importante ainda, por meio das verdadeiras experiências religiosas. É o caso de Santo Tomás de Aquino e vários outros grandes pensadores como Schopenhauer e outros. O próprio Carl Gustav Jung teve experiências de visões que praticamente todas as suas obras foram produzidas através de sonhos, através do inconsciente e através de visões também do inconsciente. Jung assevera que, tornando consciente o que é inconsciente, integrando, o homem pode viver em harmonia, em maior harmonia com a própria natureza. O que exige disciplina para isso, disciplina constante, esforço persistente e também um alto grau de responsabilidade e sabedoria. Pessoal, a pessoa que não conhece o próprio self, inconsciente, essa pessoa ela projeta nos outros os elementos reprimidos do próprio inconsciente, aquilo que ela é, suas sombras, ela projeta nos outros e responsabiliza as pessoas por seus erros, não reconhecidos por ela, criticando-os e condenando-os, e continua projetando o tempo todo uma parte inconsciente de si mesmo. Ainda neste pensamento, quando a consciência de si faz revelar, integrar essas projeções que eu falei, o indivíduo deixar de sentir-se compelido a procurar vítima para suas críticas, para suas projeções e desprezo, é fato, é verdade. Seu relacionamento com as pessoas melhora. Ele se sente mais em harmonia com eles e consigo mesmo. O arquétipo do self pode ser descrito como um fator interno de orientação, bem diferente do nosso ego consciente exterior. O self tem capacidade de regular ou governar e de influenciar a personalidade.
isso tornando-a mais madura, mais abrangente e aumentando sua perceptibilidade. Por meio do desenvolvimento do self, o homem ele fica motivado para aumentar a consciência, para abranger a consciência, a percepção, a compreensão e o rumo da própria vida. O arquétipo do self figurou ser o resultado mais importante das investigações junguianas sobre o inconsciente coletivo. Jung trouxe à tona a importância do arquétipo do self e do inconsciente de uma forma espetacular. Jung descobriu o arquétipo do self depois de haver completado os intensos estudos e escritos sobre os outros arquétipos. Jung concluiu que o self é a meta de nossa existência, por ele ser a mais complexa expressão da combinação a que estamos fadados e que denominamos individualidade. Essa ideia do self é muito misteriosa, segundo Jung. É um conceito simbólico. Ele diz que não podemos dizer, Jung diz que não podemos dizer o que ele é. Podemos indicar o que compreendemos pelo conceito, mas o que ele é em si, nunca podemos dizer. Ele, o self, ele recobre um fato do qual há apenas uma percepção parcial. Jung diz, e que só é parcialmente concebível. Pessoal, a percepção do si mesmo, do self, é a consciência do ego. Ela é essa parte do si mesmo que é elucidada, imediatamente acessível a nosso raciocínio e julgamento. Jung diz que o equilíbrio do indivíduo, da pessoa, é a função do self. O self como o centro regulador mais profundo da psique parece, segundo Jung diz, ter por objetivo manter o sistema psicológico como um todo, no equilíbrio fluido. É a lei da compensação, pessoal. Ok? Então era tudo que eu tinha a falar sobre o self.